A partir de agora, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas nós trazemos um tema muito importante e interessante para você que acompanha a programação da TVA. Nosso assunto desta semana é artesanato. Nós vamos entrevistar Valdir Frank. O Valdir é presidente da Federação das Associações dos Artesãos de Santa Catarina. Ele vai estar conosco logo em seguida, porque a partir de agora vamos acompanhar um trabalho sobre esse tema, artesanato em Santa Catarina, que a repórter Fernanda Fontoura fez. Há 15 anos, seu Osvaldo transforma pedaços de madeira em cataventos. Papagaios, bruxas, corujas, o cliente pede, ele atende. Está sendo o carro-chefe no seu sustento, né? É o que nós não tiramos o sustento. E é uma coisa que nós, tanto eu como minha esposa, graças a Deus, é uma coisa que a gente gosta de fazer, sabe? É uma coisa que a gente se diverte fazendo. Eu estou sempre inventando coisinha nova. Talento que já esteve escondido dentro de uma sala de aula. Osvaldo era professor de inglês. O primeiro catavento ele fez para enfeitar a sua casa e não parou mais. O trabalho criativo de seu Osvaldo começou a chamar a atenção dos vizinhos. As encomendas cresciam a cada dia. Foi então que ele percebeu que estava perdendo dinheiro dando aula de inglês e decidiu trocar de profissão. Por incentivo dos amigos, começou a expor seu trabalho. Aí eu conversei com a minha esposa e falei, a gente pode tentar, por que não? Aí eu fiz uma dúzia de peças por 3 dias. Eu comecei num sábado de manhã, quando chegou a noite já não tinha mais nada, vendemos todo. Eu falei, poxa, mas sabe de uma coisa? Aí é uma grande possibilidade de viver disso. Aos poucos, convenceu a esposa a participar do negócio. Hoje, é ela quem dá o toque final nas encomendas. Foi uma aventura, eu gostei, porque antes ele trabalhava bastante e não tinha aquele negócio de família. Era só trabalho, trabalho. Agora a gente entrou no artesão, tá mais família, mais familiar. Tá bem muito mais gostoso para trabalhar os dois juntos. O trabalho do casal é exposto em feiras. As peças custam entre 40 e 70 reais. Tem aquela tempo da vaca gorda e tempo da vaca magra, né? E nós estamos na vaca magra agora. Existem hoje cerca de 15 mil artesãos cadastrados no Conselho Estadual de Artesanato e na Associação dos Artesãos de Santa Catarina. Mas a estimativa é que outros milhares trabalhem na informalidade. O setor movimenta cerca de 15 milhões de reais no estado, além de ajudar a preservar a cultura local e regional. Por esses motivos, seu Osvaldo acredita que deveria existir um apoio maior do estado para cursos e exposição dos trabalhos. Tem um programa chamado Revelando São Paulo. Tá, então Revelando São Paulo é o seguinte, ele pega todo artesão de município e eles fazem essa grande feira, esse grande evento. Eles dão todo o suporte, desde transporte, alimentação, estadia, entendeu? É uma coisa assim, muito legal mesmo. Começamos a entrevista e eu queria já lhe perguntar assim, o seguinte, Valdir. Com mais incentivo por parte das autoridades, a gente poderia ter reflexo do artesanato também no turismo, que é um ponto importante para o litoral, mas para o estado de Santa Catarina ou não? Walter, com certeza. A participação do Estado, em realidade, para a formação do artesanato, o incentivo do artesanato deveria ser mais objetiva. Hoje nós teríamos corredores turísticos formados, até a Secretaria de Turismo tem interesse na formação de corredores turísticos voltado em que você tenha exemplos de gastronomia e artesanato dentro de um corredor que leve o nosso turista para lá. E elas podem caminhar juntas, né? Com gastronomia, certeza. Comida e o artesanato. A agricultura familiar, a gastronomia, o artesanato tem pontos que convergem dentro do interesse do Estado. Mas vamos colocar assim, o Estado caminha ainda no marco regulatório do artesanato. O que nós vimos que o Estado deveria fomentar a parte da formação do artesão, existem planos de qualificação do artesanato, mas também tem multiplicadores, porque não seria só a qualificação do artesanato que nos interessa também a fonte de multiplicadores, porque muitos têm interesse de entrar na área e também desconhecem o saber fazer.
Isso seria um momento de nós começarmos a oferecer oficinas de artesanato. Facilitar a vida escolas dele. de artesanato, facilitando a vida do artesão em si, que já é difícil. Quem é que ajuda mais aí, o município, o estado ou o federal? Ou ninguém ajuda? O negócio, na tua avaliação, em 2012, ainda deixa muito a desejar nos 3 segmentos. Bom, tu falou uma parte importante. Para nós do artesanato, nós temos hoje como órgão regulamentador o federal, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, que nos auxilia com eventos, certames e feiras a nível nacional. Para Santa Catarina, nós somos contemplados... Isso dá estrutura? Ela dá estrutura, ela nos dá, sim, Walter, ela nos dá, disponibiliza um espaço de 20 a 30 metros em determinado certame e determina o Estado, contempla o Estado com esse espaço e o Estado seleciona, então, aqueles que irão representá-lo. No Estado, nos falta eventos patrocinados pelo Estado. O Estado está nos dando hoje o apoio para seguirmos para os eventos oferecidos pelo Programa Brasileiro. No município, aí a coisa pega. Porque no município nós temos assim, a grande maioria das feiras não está regulamentada. Elas estão hoje sob risco de repente, por uma vontade municipal, da autoridade municipal, ocuparem espaço para outro evento. Então nós precisaríamos ter hoje, acompanhando... Não entra num calendário, então, é isso? Não, não entra num calendário. Para tu ter uma ideia assim, uma feira de Florianópolis, é o caso típico, se tu pegar uma feira da Praça 15 de Novembro, uma feira tradicional de mais de 20 anos, se ocorrer um evento que eles entendam que seja um evento interessante para a cidade, um evento religioso, um evento político... Apresentação de uma grande banda, uma banda orquestra. E banda, e é dia do artesanato, o artesanato para. Já está condicionado isso no contrato? Aquele artista que está se apresentando de quarta, quinta e sexta na Praça 15, ele tem que dar lugar àquele outro que vem, que esporadicamente vai estar ali. Bom, isso eu acho que, na minha avaliação, é uma injustiça isso. De certa forma, sim. E outro espaço e que um desestímulo para quem está ali, né? Então, o que está se procurando fazer hoje, Walter? Na verdade, nós estamos procurando fazer, através do Programa Brasileiro do Artesanato, o cadastramento de todos os artesãos em Santa Catarina, assim como os demais estados já estão fazendo. Estamos com esse cadastramento... Por que nós só estamos fazendo isso agora? Walter, são muitas explicações a esse respeito. Nós estamos chegando no finalzinho? Estamos chegando ao final. É o último estado, quase? É o último. Na verdade, nós temos assim, do marco regulatório, posso lhe assegurar que o último estado, é o único estado ainda, não vou dizer o último porque ainda está sendo aprovado. Nós temos um PL 109.5 na Assembleia, que está ainda em análise na Comissão de Educação, desde julho, e que não foi dado por... Mas é julho deste ano? Julho deste ano. Bom, ao menos é julho deste ano. Julho deste ano, mas era uma questão muito rápida. Mas, de certa forma, assim, o Estado precisa definir hoje, para uma política de artesanato, uma questão assim, o que é artesanato? O que é artesão? O que é um núcleo de produção artesanal? Para que nós possamos dizer assim, a partir do momento que o cidadão vem e nos pede uma carteira, eu quero ter uma carteira de artesão. Muito bom. Quem vai dizer que ele é artesão ou que ele faz artesanato? Eu preciso ter uma comissão, preciso de alguém que avalia ele. Eu não é tirar uma carteira de identidade, chegar lá na polícia e pedir uma carteira de identidade. Ele tem que demonstrar uma habilidade do saber fazer. Então, quando ele demonstra para uma associação o saber fazer, ele está habilitado a receber essa carteira, é dado então a carteira para ele. Aí até a participar de exposições e tudo. Aí com essa carteira ele consegue circular a nível nacional pelas feiras do PAB, ele consegue ter benefícios de empréstimos do microcrédito, consegue ter incentivos de planos de qualificação para o artesanato e outros eventos que estão surgindo e que o Estado tem interesse de proporcionar ao artesão. Qual é o trabalho da federação e, realizado esse trabalho, o que é que ela conseguiu de objetivo dentro desse setor? Artesanato catarinense. Muito bem. O artesanato, no recorte do artesanato catarinense, nós temos uma variedade de etnias muito grande. Então, representar hoje o que seria típico para Santa Catarina é uma dificuldade. Porque nós poderíamos dizer assim... O que é típico aqui na capital já não é típico em... Joaçaba, São Miguel... Não vou nem longe, vou aqui em São Pedro de Alcântara, que é pertinho da gente. É verdade. Então nós temos assim, típico regional. Para Florianópolis, renda de biúva. Para São José, barro, olaria. Olarias e tal. Que eles preservam, né? Pois é, nesse sentido. Então a preservação dessas atividades típicas, elas são culturais. Agora, tu pedia sobre a federação. Walter, a federação existe desde 86. Entre altos e baixos, entre as atividades que ela entrou em grande pico de atividade... 26 anos. O saldo dela é positivo. O objetivo da federação, na realidade, é incentivar, dar apoio às associações para que elas cresçam fortalecidas. Eu sempre digo ao pessoal da associação, das filiadas, que uma associação forte representa uma federação forte. Se eu tenho uma associação que ela é fraca,
ela não vai auxiliar que a federação seja forte, porque as demandas que elas têm para a federação não chegam. Então a federação talvez eu possa dar um exemplo como se fosse um tribunal. As demandas judiciais só chegam para o juiz definir quando chega a ele não vai ao encontro dela. Então eu preciso saber hoje, nós precisamos saber da federação, o que aquela associação está precisando, qual é a necessidade efetiva dela. Vamos verificar que tipo de projeto nós possamos fazer para aquela associação para que beneficie o grupo de associados que ela tenha. Então, dentro da tipologia, suponha assim que nós temos aqui renda de bilro. O que nós podemos fazer para aquela associação que tem, em sua maioria, produtores de renda de bilro, para ela preservar essa categoria? Entendo. A associação vai fazer o projeto que encaminha a federação. Como a federação já está adiantando até a informação, a federação faz parte do Conselho Estadual do Artesanato. No Conselho se delibera se aquele projeto pode ou não ser aprovado e se os recursos podem ou não ser concedidos. Recursos tem? Recursos tem. Interessante, você disse isso com a tranquilidade agora, quer dizer, recurso tem. Aliás, faltam projetos. Faltam projetos, não, e inclusive isso em outras áreas, eu constato, principalmente agora, nesta época de eleições e tudo, eu penso no seguinte, eu estou cansado de escutar de Brasília, dinheiro tem, precisa é apresentação de projetos. Perfeitamente. Eu percebo assim, a falta de projeto, na realidade, é quase como uma atividade particular. O fazer projeto, ele foi dado um elan muito grande para ele. Fazer um projeto. Então, os projetos... Assusta um pouco. Assusta, afasta. O presidente da associação, os membros da associação se apavoram quando tem que fazer um projeto. Pô, mas eu não entendo disso. Eu sei fazer, mas não entendo. Faz. Veja bem, nós tivemos agora há pouco tempo aprovado pelo Estado, pelo governo federal, foi contemplado o Estado de Santa Catarina com um projeto de artesanato, não só de artesanato, mas no desenvolvimento da economia solidária, por volta na ordem de R$2 milhões. Foi o 6º projeto na classificação pelo governo federal. Eram em 26 estados da nossa federação, nós fomos o 6º. Compensação, as prefeituras que em seguida recebiam uma contrapartida, deveriam apresentar projetos para serem contempladas com valor um pouco menor, nós tivemos 4 no estado. E nós estamos em quantos municípios no estado? 295. 4 conseguiram mandar projetos. Dá o nome dos 4, por favor. Nós temos aí Joinville, se não me engano, Blumenau. Eu não estou recordando os outros 2, mas são quase 4. Mas, pelo jeito, os outros 2 são cidades grandes também. Os pequenos não se movimentaram porque não tinham condição de fazer. Outro aspecto... Porque tem uma contrapartida deles. Tem contrapartida Quer dizer, deles. eu recebo 100 mil, tenho que dar 100 mil. Eu acho interessante na parte do artesanato, porque o artesanato vê assim, Walter, o que se busca no artesanato é a erradicação da pobreza. Entende? É dar uma oportunidade. Objetivo do milênio, erradicação da pobreza. Embora a pobreza jamais vai ser erradicada. Claro. Acabar não tem condições. Não. Toda vez que ele sobe um patamar, ele continua pobre. Você vai minorar Vai isso, minorar, né? vai atenuar ela. Mas a oportunidade de emprego e renda é que nos interessa. É da dignidade daquele cidadão que acha que... Eu estou empregado, eu tenho condições de produzir o meu sustento e tal. É a segurança familiar. Tu vê só, hoje na estatística que nós temos do artesanato, 98% do artesanato são femininos. É mão de obra feminina. 60% do pessoal que trabalha em artesanato tem uma renda inferior a um salário mínimo. Menos de R$600. Menos de R$600. Então, o que nos preocupa é verificar assim, é tornar viável a atividade do artesanato. Como toda empresa que nasce, que o empreendedor... confesso para ti que eu entendo o artesanato como um pequeno empreendedor. Claro. Ele é um microempreendedor na sua essência. Mas o que nós temos que fazer? Incentivá-lo a saber o que é o empreendedor. Porque ele pode ser... Ele pode ser uma grande empresa amanhã. O médio. Exato, crescendo, ele vai crescendo, com incentivo, com apoio. Vamos demonstrar para ele. É o trabalho da federação? É um trabalho da federação, é um trabalho do SEBRAE, é um trabalho do Estado, é um trabalho conjunto de todo mundo dialogando junto. Eu estou entrevistando o Valdir Frank. Ele é o presidente da Federação das Associações de Artesãos de Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo no programa Espaço Cidadão da TVAL e já voltamos com o tema Artesanato em Santa Catarina. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, artesanato. Qual a realidade em Florianópolis, mas principalmente no estado de Santa Catarina? Estamos conversando com o Valdir Frank, ele é o presidente da Federação das Associações de Artesanato do estado de Santa Catarina, de artesãos.
Se você tivesse 10 milhões de reais agora como presidente, é um dinheirinho bom, né? O que você queria aplicar dentro dessa área do artesanato? Como, aonde? Valdir. Bom, o recurso dessa ordem realmente mexe, entusiasma, mostra que temos muito o que fazer. É um bom recurso. Digo para ti que é excepcional. Mas dentro da nossa área nós teríamos o quê? Nós teríamos que um ordenamento do artesanato. Inicialmente nós poderíamos fazer o quê? A qualificação desse artesão, tentando qualificar ele profissionalmente, fazer parcerias com as escolas de designers dentro do estado para nós melhorarmos a qualidade do artesanato e não a maneira de se fazer o artesanato, mas uma orientação técnica. Tem muita coisa empírica ainda, né? É uma coisa. Veja bem, existe a situação de nós trabalharmos com o artesão, fazendo ele sair desse marasmo, dele ficar só dentro da oficina dele. Walter, o artesão hoje ele é um empreendedor, é uma pequena empresa em que o cidadão está mexendo com o financeiro, ele é o comprador, ele é o financeiro, ele é o vendedor, ele é o produtor, ele é o administrativo, ele faz tudo. Então, se ele se ficar só fazendo a atividade dele internamente, ele não consegue dar tempo para outra. E ele vai se distanciar da realidade. Exatamente. Então, nós temos que começar a trabalhar com grupos associativos, a arrumar dentro do Estado uma distribuição, uma central de distribuição da produção artesanal. Outros estados já tem. O turista vem para cá, já sabe, ó, naquela cidade tem... Como a gente sabe, por exemplo, na região do berço da fiação catarinense e Brusque, todo mundo já sabe que ali tem toalhas, material de cama, mesa e banho e tal. Nós vamos acompanhar agora, Valdir, mais um trabalho da Fernanda Fontoura sobre este tema, artesanato em Santa Catarina. Ivana procurou o artesanato para aliviar o estresse. Era vendedora de loja, mas acabou se apaixonando pela pintura em madeira e decidiu mudar totalmente sua rotina. Foi pelo prazer mesmo, de estar com os pincéis, porque desde criança eu pinto, mas a minha pintura era em tecido, né, fazer os paninhos de prato para mãe, para avó, então sempre gostei disso, é a minha paixão. Ela produz em média 40 peças por mês. Todo o trabalho é personalizado. Os preços variam de 15 a 300 reais. Tem mês que tá um pouco fraco, no mês seguinte já dá uma melhorada, sabe? Mas é do artesanato que a gente tá conseguindo tirar o sustento da família. A filha de apenas 11 anos ajuda no faturamento. Quando não está na escola, faz arte com biscuit. Eu achava muito lindo os trabalhos das pessoas, admiro ainda. Aí eu me apaixonei e comecei a fazer os cursos. Ivana também faz cursos até hoje. Um gasto fixo da família com aulas e materiais. Mas o que pesa mesmo no bolso é o preço para expor e vender seu trabalho. Um estande está em torno de 700 ou mais em conta a 5 mil reais. Então, para uma artesã sozinha, não compensa, não dá. Teria que se juntar mais de duas, né, 2, 3, 4, para a gente conseguir alugar um espaço para expor as peças. Então, é muito caro para a gente. Para esta outra artesã, a estrutura das feiras também poderia ser melhor para atrair ainda mais o público. O que eu sinto, por exemplo, eu participo da Feira da Lagoa. É uma feira pequena, é uma feira onde nós não temos muita ajuda da própria prefeitura, nós não temos um banheiro público, o estacionamento é um estacionamento muito ruim. Silvia trabalha com artesanato em papel reciclado há 18 anos. Era professora de educação física. Hoje produz mais de 300 produtos por mês. Fatura em média R$4 mil. E hoje eu consigo sobreviver, aliás, eu consigo viver do meu trabalho. Até então eu sobrevivi. Mas claro que isso não é uma mágica, né? É uma dedicação. Hoje eu trabalho 12 horas por dia na minha vida. Eu acordo e eu só paro de trabalhar quando eu me deito. Estamos de volta e o tema é artesanato. Quando é que entrou o artesanato na tua vida? Não faz 500 anos não, né? É coisa recente? Walter, 10 anos, isso? 10 anos, Walter, mais 10 anos. Mas me conta um pouquinho como é que você chegou até o artesanato. Veja, de toda a atividade dessa viagem,
esse périplo feito até agora, o artesanato me surgiu de uma revista. Cruzava eu numa... O que você fazia antes? Eu estava como, trabalhei... Foi funcionário público? Fui funcionário público, fui gerente de vendas, fui corretor, fui fazer a faculdade de Direito pensando em arrumar minha área, ou trabalhar dentro dessa área, especificamente da área do direito imobiliário. E quando eu cruzo com a livraria, como rato de livraria, Exato. eu percebo uma revista. Maior sebo. Maior sebo. E a revista anuncia arte em madeira, dizendo marchetaria. Eu olho para aquela revista e digo assim, isso eu faço. Eu peguei a revista, fui para casa e comecei a fazer. A família achou que eu tinha desconectado. Pô, vai largar direito? Vai largar direito. Larguei. Mas o foco era o seguinte, meus 2 filhos, naquela oportunidade, há 10 anos atrás, havia uma necessidade de encaminhamento. Meu filho estava se formando na Escola Técnica Federal, meu filho mais velho ainda estava no estudo simples dele, e eu pensei que naquele momento que aquela atividade fosse dar oportunidade a eles de ter uma atividade profissional sem precisar bater a porta de ninguém para ter um trabalho e uma renda. E chamei os 2 e começamos a trabalhar. Eles aceitaram? Aceitaram. Hoje eu tenho... Você não foi imposto? Não. Então, isso é mais importante. Mas começamos a fazer o trabalho, a gente lutou muito, as técnicas não são fáceis, a madeira é um comportamento difícil, mas hoje posso lhe dizer com grande alegria. O meu filho mais novo, formado em designer, está fazendo hoje a prova para fazer o mestrado na Universidade Federal, e o mais velho é meu artista preferido. Um aspecto que a gente aprendeu com respeito à madeira, se você lembrar da simbologia que ela tem, a madeira na realidade é uma madeira, é o lenho. Se tu pegar no referência religiosa, você vai ter assim, o altar é feito em pedra, ela é fria e dura de se trabalhar. Se a pedra você forçar o caminho dela no trabalho, tu quebra e perde o trabalho, ela lasca. Uhum. A madeira é dócil e leve para se trabalhar, mas ela só faz o que ela quer. A pedra representa o lado feminino, ou masculino. A lenha representa o lado feminino. Então o lenho simboliza a dor, que leva ao lado feminino, o crucifixo, a dor em si. Então ele tem uma passagem, a gente foi aprendendo que no desenho que nós estamos fazendo em madeira, nem sempre a gente inicia um projeto, olha para ele, visualiza o trabalho e começa a iniciar o destrinchar dele. Quando terminamos o trabalho, a madeira não te conduziu aquele trabalho que tu pensou inicialmente. Saiu outro trabalho. Alguma coisa você teve que se adaptar à madeira. A madeira te força a ter um caminho. Então você vai levando, vai adaptando ele, mas é um trabalho muito prazeroso. Até a intenção nossa é começar a formar grupos para que a gente possa repassar o conhecimento que nós conquistamos em 10 anos. Valdir, muitas famílias hoje em Santa Catarina vivem só do artesanato? Sim, absolutamente. Teria um número, uma estimativa? Eu acredito, hoje nós não temos um número específico em cima disso ali. Mas para ter uma ideia, assim, em Santa Catarina nós temos hoje, a nível de associações, nós temos um número expressivo de aproximadamente 500 associações em atividade em Santa Catarina. Isso gerando um grupo... 500 dá praticamente 2 por município, respeitando os nossos 294 municípios. Há municípios mais carregados, mais complexos. Claro. Como Florianópolis, por exemplo, nós temos hoje 25 associações aqui. Então, se nós tomarmos por base 60 participantes em cada associação, as maiores têm 40, é na faixa hoje de 3 mil a 5 mil artesãos que nós temos só no estado de Santa Catarina. E todos em economia familiar. Todos eles vivem disso? Vivem, absolutamente, 80% é a única fonte de renda. Bom, eu trouxe uma sigla, que aliás o Brasil é país de siglas, né? FECARTE. Me fale um pouquinho da FECARTE, da década de 80 do século passado. Olha como a gente transmite isso para longe. Isso é coisa do século passado, mas o século passado tem 12 anos. Pessoal, a FECARTE ela faz parte do programa, da parte do Programa Catarinense do Artesanato. Foi um movimento que nós tivemos aqui, uma intenção do Estado com respeito a feiras. As feiras de artesanato catarinense. Eu participei das últimas edições, que foram no ano de 2002, em Balneário Camboriú, na Santura, em que nós fizemos uma feira nacional do artesanato com uma mostra catarinense. Participava depois, no Shopping Beira-Mar, de 2 mostras catarinenses de artesanato, e que, para minha surpresa, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia, que passava por aqui, o pessoal do Norte, que veio para cá, elogiava a nossa produção artesanal. E é verdadeiro. Nosso artesanato é muito bonito, é muito representativo. Se pegarmos a cultura alemã, a cultura japonesa, a cultura italiana, a cultura ucraniana, nós vamos ter produtos excepcionais. Nós iremos participar agora de uma feira do Brit em São Paulo, que é uma feira das agências de viagem. Lá nós vamos levar as peçancas,
que são produtos ucranianos, da etnia ucraniana. Qual é a região do estado aqui? É de Ibirama, Ibirama. Itaiópolis. E nós vamos levar a parte de palha de milho, que é representando em Florianópolis a Silvia Mônica. Ela faz presépios, faz anjos, faz arranjos com palha, só com palha de milho. É uma artista de alto calibre. Vou participar com a parte de marchetaria, demonstrando para o público como é que se faz arte, como é que se inicia. Alguma coisa que o filho fez, né? Exatamente. Muitas vezes dizem assim, esse aqui parece um filho, tá? Esse é o meu filho. Mas vamos participar dela. Então o Estado está começando a avançar nesse programa, começando a mostrar um pouco do que Santa Catarina tem. É um estado pequeno, mas não tá, é um estado pujante, é um estado bonito. Qual a dificuldade maior que o artesão hoje, por exemplo, de cada 10 que começam com isso, quantos continuam com isso? Você teria esse número, mais ou menos? Eu diria, por vontade, a grande maioria continua com ela, até com uma atividade A ou B. Vamos colocar assim. A preocupação nossa, na realidade, é que ele tenha uma segurança familiar. Mas eu diria para ti assim, de cada 10, 8 permanecem dentro da atividade. É um número expressivo, um percentual expressivo. E a maior dificuldade que eles enfrentam é de microcrédito. É o crédito para comprar matéria-prima, Walter. E às vezes é uma coisinha de nada. É pequena coisa. Eu vou dizer para ti assim, o que nós temos, na realidade, todo produto que tu vê numa feira, isso sendo exposto em todas as feiras, o dinheiro já saiu, já foi pago. Claro. A mercadoria está ali para ser recuperado o dinheiro que ele fez o investimento. Então, a dificuldade que o artesão tem, uma grande parte deles, é do saber ser empresário, é precificar. Tenta conversar com o artesão e verificar como é que tu forma o preço do teu produto. Em que você se baseia para chegar a esse preço? Nele? Então, de forma empírica, existem algumas fórmulas que nos levam a acreditar que seria o preço chegado à fórmula para chegar ao preço final. Por que eu cheguei a R$30? Exato. Como é que eu cheguei a R$30? Perfeitamente. Então, e você acha que a margem de lucro dele anda em que patamar? 10, 20, 30? Walter, você poderia dizer, eu participei uma ocasião de uma oficina de precificação e um dos artesãos ousou em precificar o preço do produto dele na hora, fazer engenharia de preço naquele momento. Ele praticava na feira, o valor dele é R$12 que ele vendia o produto na feira. E o custo que nós conseguimos chegar dele dava R$15. Ele estava abaixo do valor de custo dele. Bom, mas a grande maioria. Uma grande maioria? A grande maioria. O custo é maior do que o preço? Da realidade. Se ele passar a realidade, passar um pente fino, Walter, no que ele faz e o preço que ele está vendendo, ele vai surpreender. Muitos deles estão vendendo abaixo do valor que ele está pagando. Mas ele tem uma ilusão que está ganhando bem. Tem uma reclamação geral do artesão. Quem organiza isso cobra muito caro deles. É verdade isso? Tu diz a nível de evento. Isso. Muito bom. Os eventos, todos os espaços de eventos, que são os promotores de eventos, os espaços são caros. Haja visto o próprio Centro-Sul. Se tu for tomar por base o quanto custa a alocação do Centro-Sul para um evento de 10 dias, esse custo vai ter que ser repassado. Então tu tem a montagem do stand, tu tem toda a publicação. Eles não levam em consideração quem é que vai expor ali, se é uma empresa muito rica ou artesãos? É tábua rasa para todo mundo. Aí é que está, né? R$600, R$800. Mas aí entra a questão do Estado que poderia ter essa política em si. O artesão, na realidade, eu participei de algumas feiras. Só em questão de números para dizer para ti assim, uma feira hoje, se eu for uma feira para São Paulo, for para o Rio, ou for executar uma feira em Pernambuco, o investimento mínimo de uma pessoa física única, dela ter aquele stand, é na ordem de 8 a 10 mil reais. Não vai conseguir recuperar o dinheiro naquela. Algumas... Ele pode plantar alguma coisa para o futuro. Walter, essa é a dificuldade. Me foi feita essa pergunta agora à tarde. Mas tu está investindo no futuro da marca. Marca de artesanato. Artesanato tem marca? Não tem. Ele não tem. É tua. Aquilo é uma coisa individual. Aquele é o momento que eu estou passando ali. É o momento único. Então, se eu deixar de vender naquele momento, aquele vermelho vem comigo. Então, a boa parte das feiras, ela tem sucesso, mas em grande maioria, ela vem no vermelho. Frank, obrigado pela aula que você nos deu sobre artesanato. É isso. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Eu entrevistei o Valdir Frank, ele é presidente da Federação das Associações de Profissionais Artesãos de Santa Catarina. Existe essa realidade. Agora, as autoridades municipais, estaduais e a autoridade federal têm que ajudar, incentivar o artesão. Você acompanhou pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Até a próxima semana, se Deus quiser.